Parte 2: Os 6 princípios da liderança. Princípio número 1: o poder do autocontrole. A vitória mais árdua é aquela sobre si mesmo. Aristóteles. Liderança de dentro para fora. Matthew Joseph Tadeusz Stepanek, ou simplesmente Matt, nasceu em Washington, D.C. em 17 de julho de 1990. Ele tinha uma deficiência grave, uma miopatia mitocondrial. Essa deficiência alterava funções automáticas como a respiração, os batimentos cardíacos, a pressão arterial e a temperatura corporal. Por causa desses problemas, ele respirava com a ajuda de aparelhos, e um tubo colocado no coração o provia de remédios e soro. Matt estava confinado a uma cadeira de rodas, mas nada disso o impediu de se tornar um bem-sucedido escritor e poeta, um palestrante premiado e um reconhecido defensor dos direitos dos deficientes e da paz. Todos os 5 volumes de seus livros de poesia da série Heart Songs, Canções do Coração, entraram para a lista dos livros mais vendidos do New York Times. Antes de estar preso à cadeira de rodas, ele conquistara a faixa preta na arte marcial do Hapkido. Apesar das dificuldades impostas por sua condição, ele era um piadista que vivia pela filosofia do lembre-se de brincar após cada tempestade. O entusiasmo de Matt pela vida era contagiante, e pessoas do mundo todo foram tocadas não só pela poesia que ele escreveu e pelas palavras que proferiu, mas também por seu exemplo de vida. Matt morreu semanas antes de completar 14 anos. Durante sua curta existência, ele se recusou a permitir que as circunstâncias controlassem seu destino. Ao contrário, ele dominou essas circunstâncias. Esse caso serve para ilustrar que toda liderança começa pelo autocontrole. Você só pode liderar os outros quando for capaz de liderar a si mesmo. Como dizia Mahatma Gandhi, você deve ser a própria mudança que deseja ver no mundo. Para liderar verdadeiramente e fazer a diferença, é preciso sempre começar por si mesmo. São pouquíssimas as pessoas que não querem ganhar mais dinheiro, ser um companheiro ou um pai mais atencioso, tornar-se um empregado melhor, ter um papel mais ativo na comunidade ou em um grupo. Mas também são raras aquelas, e me incluo neste grupo, que realizaram tais coisas com o máximo de sua capacidade. Poucos de nós vivemos todo o nosso potencial. Uma obrigação ou uma oportunidade. No início da minha carreira, quando eu estava montando a minha empresa, comecei a me envolver mais e mais com a administração do negócio. Cheguei a um ponto em que me sentia tão sobrecarregado com as obrigações vinculadas a esse trabalho que, quando o telefone tocava, não queria atender. Eu sabia que precisava mudar. Por isso, guiado pelo exemplo dos maiores líderes do mundo, repensei o modo como via minha vida e meu trabalho. Comecei a perceber o que estava acontecendo comigo como uma oportunidade e não uma obrigação. E isso fez toda a diferença. Agora, quando o telefone toca, atendo todas as chamadas pensando nelas como uma oportunidade para servir, ganhar, aprender, influenciar, fazer contato, encorajar ou ensinar. A diferença não está na pessoa que me liga ou no propósito da ligação, mas na minha reação. Agora, mantenho uma placa sobre a minha mesa no qual se lê: obrigação ou oportunidade. Como você vive a sua vida? Como uma obrigação ou uma oportunidade? Aqueles que encaram a vida como uma obrigação querem que as tarefas em suas mãos sejam feitas o mais rápido possível, sem preocupação com os resultados. As pessoas que transformam o mundo à sua volta, por elas mesmas, sua empresa, comunidade ou família, raramente o fazem por se sentirem obrigadas. Na verdade, aquelas que trabalham como líderes quase sempre agem com base em um incrível senso de oportunidade. Elas não interagem com o mundo porque são obrigadas. Elas fazem isso porque querem. Duvido que a Madre Teresa de Calcutá tenha se levantado ao menos uma vez pela manhã reclamando: "Oh Deus, chega de leprosos." Ela exercia um dos trabalhos mais difíceis do planeta
E ainda assim, parecia sentir mais prazer fazendo suas tarefas do que aqueles que se sentam em um suntuoso e refrigerado escritório todos os dias. Quando nos sentimos atormentados e pressionados, tendemos a ver os problemas como obrigações. E obrigações, por natureza, são opressivas. São tarefas que nós temos que fazer, queiramos ou não. Essa percepção de obrigação dificilmente é uma força motivadora. Por outro lado, aqueles que lideram de forma efetiva enxergam tais problemas como oportunidades. Costumam ser mais felizes porque percebem que podem fazer algo de bom a partir de uma situação ou circunstância diante da qual outras pessoas se lamentariam. Em resumo, os líderes acreditam que o modo como levamos a nossa vida é uma questão de escolha. Dinheiro versus sentido para a vida. Recentemente, o Wall Street Journal divulgou uma pesquisa mostrando que 80% dos operários e 50% dos executivos estão insatisfeitos com sua vida profissional. Muita gente sente que há um descompasso entre o sentido e o propósito de suas vidas. De acordo com a Barnum Research, uma empresa de pesquisa de Indianápolis que se especializou em temas relacionados à fé, quase uma em cada duas pessoas está tentando encontrar um propósito para sua vida. Por que vamos ao trabalho todas as manhãs? Para ganhar dinheiro, pagar o financiamento da casa, colocar as crianças na escola e pagar a prestação do carro? A maioria das pessoas, quando confrontada com essa questão, diria que vai para o trabalho para ganhar a vida. Não há nada de intrinsecamente errado nessa resposta, mas ela não é nem de longe a única razão por qual trabalhamos. É claro que todos precisam de dinheiro para sobreviver. O problema começa quando há uma separação entre ganhar dinheiro e ter um sentido e um propósito para a nossa vida. O desafio é ter uma vida ao mesmo tempo que se ganha a vida. Isso significa ganhar dinheiro e ter um propósito durante o expediente. Assim, o que você faz nos fins de semana ou à noite se torna uma cereja do bolo. Criar uma conexão com algo além de si mesmo e ajudar os outros a alcançar a satisfação plena e realizar o seu potencial é chamado pelos psicólogos de autotranscendência. Abraham Maslow, um dos pioneiros da psicologia humanista, colocou a transcendência no ponto mais alto da sua hierarquia de necessidades. Os líderes de fato transcendem constantemente seus interesses e necessidades pessoais em seu empenho para ajudar os outros. A verdadeira e autêntica liderança dá sentido à sua vida, pois você sabe que os seus esforços têm importância e que está atendendo tanto às necessidades dos outros quanto às suas. O caminho menos percorrido. Em seu poema clássico The Road Not Taken, o americano Robert Frost fala sobre uma estrada com uma bifurcação no meio de uma floresta. Ao optar pelo caminho menos percorrido, a vida dele começou a mudar. Frost queria que, ao seguir o mesmo caminho que os outros, tudo o que você vai conseguir são resultados medíocres ou medianos. Para ser único, para contribuir com algo novo, o ser humano precisa pegar um caminho diferente, o seu próprio caminho. As pessoas que lideram trabalham duro para descobrir quais são seus talentos individuais e como podem contribuir para o mundo. Depois, elas trabalham ainda mais planejando a vida em torno de seus talentos. Sem dúvida, é muito mais fácil pegar o caminho trilhado por todos e aproveitar a segurança do confortismo. Muitos desistem de agir como líderes porque não querem ser o prego que sobressai e é martelado sem parar. Acabam se tornando apenas mais um na multidão. Ao agir como líder, você exercita o controle sobre a própria vida e ajuda a influenciar e a inspirar as pessoas ao seu redor. Não se pode deixar que as situações extremas, problemas e aspectos culturais controlem seu destino. Para agir como líder, você precisa se perguntar constantemente: quem manda na minha vida? Quem manda em mim? Pense como um líder. O guru da administração, Tom Peters, diz que a pior coisa que podem acontecer a um líder é lhe faltar capital intelectual. Devemos nos manter sempre atualizados, absorvendo novas informações e analisando criticamente os dados que obtemos. Parafraseando o filósofo Jim Rohn, pensar sobre as questões da vida é essencial para quem quer ser um líder,
pois isso nos ensina a nos comportar de novas maneiras. Aqueles que exercem um papel de liderança ativa tendem a ser bons pensadores. Grandes líderes tendem a ser ótimos pensadores. Reserve um tempo para pensar. É comum as pessoas confundirem atividade com realização. Como sabemos, é fácil estar inacreditavelmente ocupado e ainda assim fazer muito pouco. O escritor Amy Salzman observou que a maioria das pessoas não está ocupada demais para pensar em ir além. Elas apenas têm medo do que podem encontrar se começarem a procurar. Mas reservar um tempo para pensar e refletir é uma coisa boa. Pensar nos ajuda a separar o que é realmente importante na nossa vida do que é apenas mundano e contribui para determinarmos nosso caminho e os nossos propósitos. Quando estou em casa, em Denver, costumo dedicar de 15 a 30 minutos ininterrupto todas as tardes à reflexão. Pego o carro e dirijo até o Starbucks mais próximo. Não levo comigo o celular, apenas um bloco de papel e um lápis. Penso nos meus negócios, na próxima palestra que vou dar, nos argumentos que pretendo apresentar. Às vezes penso no que posso fazer para agir melhor como pai, marido e amigo. Assuma o controle da sua vida. Muitas pessoas se sentem paralisadas pela falta de controle sobre a própria vida. O que você pode fazer a respeito? Primeiramente, preste atenção às coisas que realmente controla. Ao fazer isso, você assume o controle da sua vida e começa a guiá-la, em vez de deixar que a vida guie você. Por exemplo, você não pode controlar sua aparência física. Ela é, na maior parte, determinada geneticamente, mas pode controlar a sua imagem e a maneira como você se apresenta. Você não pode ter o controle sobre o seu talento em determinada área, mas você pode controlar o quanto se esforça para desenvolver os talentos com os quais nasceu. Você não tem um controle sobre o seu QI, mas pode controlar a intensidade e a qualidade do seu pensamento. James, por exemplo, mal conseguiu ser aceito pela universidade na qual se inscreveu. Como estudante do ensino médio, ele não havia levado a sério seus estudos ou seu futuro. De acordo com um teste de QI realizado na infância, James tinha uma inteligência apenas mediana. Na faculdade, porém, James foi inspirado por um professor. Ele percebeu que, apesar de não poder mudar a predisposição genética do seu QI, podia controlar o tempo e a seriedade que se dedicava aos estudos. Cursou uma matéria optativa sobre técnicas de estudo e começou a se disciplinar, mergulhando nos livros enquanto seus amigos iam para festas. Ele se formou com uma pontuação tão acima da média que superou até suas próprias expectativas. Então, um caçador de talentos tomou conhecimento da razão para o sucesso acadêmico de James e percebeu que a mesma responsabilidade e comprometimento seriam muito bem aproveitados em sua empresa. Hoje, James caminha a passos largos rumo a uma alta posição de liderança. Motivação. A ideia de motivação está ligada à razão de fazermos o que fazemos. Todos deveriam se perguntar o seguinte: como me manter motivado para agir como líder na vida? Outro modo de fazer essa pergunta é: o que dá sentido à minha vida? Em minhas conversas ao longo dos anos com líderes empresariais e comunitários, falamos frequentemente a respeito da importância de motivar os outros, de manter aceso o fogo da paixão e do comprometimento de suas equipes e colegas. Um dos modos mais rápidos de acabar com o estímulo é parar de fazer o que gostamos. Quanto mais bem-sucedido você for, maior será o risco de assumir uma posição que poderá afastá-lo das tarefas que lhe dão prazer e nas quais é realmente talentoso. É possível que tenha que arcar com responsabilidades maiores e, como consequência, reste menos tempo para fazer aquilo que dá sentido à sua vida. Como nos mantermos motivados? Aqui estão algumas técnicas usadas por líderes. 1. Reserve um tempo para refletir. Deixamos passar muitas oportunidades na vida e nos negócios, porque não reservamos um tempo para refletir sobre o que está acontecendo e sobre o que poderíamos aprender com essas oportunidades. 2.
Lembre-se de sonhar. Algumas pessoas ficaram tão absorvidas pelas tarefas do dia a dia que se esquecem de sonhar com o futuro. Por causa disso, não ambicionam alto o suficiente nem longe o bastante para si e para a empresa que trabalham. Pergunte a si mesmo: o que sonho para a minha vida e para a minha carreira? 3. Espelhe-se nas pessoas bem-sucedidas ao seu redor. Encontre modelos de conduta merecedores da sua atenção. Aqueles que lideram a própria vida e a empresa em que trabalham, do modo que você sonha em liderar, que fizeram a diferença para outras pessoas como você gostaria de fazer. 4. Recolha-se para progredir. Pelo menos uma vez por ano, se não com mais frequência, tire um dia de folga para rever sua vida e seus objetivos. Talvez seja proveitoso se isolar das distrações de um dia comum, refugiando-se em um lugar onde consiga ficar inacessível por telefone ou por e-mail. 5. Oriente outra pessoa. Uma das melhores maneiras de refinar nossos conhecimentos é compartilhá-los com os outros. Além do mais, ajudar a outra pessoa a crescer pode ser um jeito recompensador de se manter motivado. 6. Aprecie a jornada. Seria ridículo dizer a si mesmo: vou tirar férias, mas não tenho nenhuma intenção de me divertir. E é exatamente isso que acontece conosco quando nos tornamos ocupados demais para apreciarmos nossa jornada pela vida. Reserve um momento para agradecer pelo que você tem. Sentir-se grato é um antídoto poderoso contra o pessimismo. 7. Viva como um vitorioso, não como uma vítima. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, dizemos que elas são vítimas das circunstâncias. No momento, é muito fácil passar o tempo se sentindo como uma vítima, em vez de se perguntar: o que estou fazendo para melhorar? A verdade é que podemos aprender com as situações difíceis ou sucumbir a elas. A decisão está em nossas mãos. 8. Procure pelo pônei. Uma de minhas histórias preferidas ilustra bem a atitude positiva da pessoa que, como líder, assume a responsabilidade pela própria vida, mesmo nas circunstâncias sobre as quais não tem nenhum controle. Um casal muito feliz teve dois filhos gêmeos. À medida que as crianças cresciam, os pais foram percebendo uma diferença drástica no modo como cada uma delas encarava a vida. Um dos meninos era completamente pessimista. A visão que ele tinha da vida era de degradação e tristeza. Não importava o que acontecesse, estava sempre deprimido. Ele era capaz de encontrar uma nuvem carregada no mais ensolarado dos céus. O outro menino era alegre e olhava para tudo com otimismo. Independente das circunstâncias, ele poderia encontrar um raio de esperança na mais escura das nuvens. Os pais começaram a achar que os seus filhos tinham um problema. Por isso, no Natal, eles tentaram uma audaciosa experiência a fim de mudar o comportamento dos meninos. Para o menino pessimista, compraram os melhores presentes: uma bicicleta, um carrinho de controle remoto e outros brinquedos. Para o otimista, eles deram um monte de esterco de cavalo. Na manhã de Natal, o menino pessimista foi levado até o quarto onde estavam todos os maravilhosos presentes. Mas, em vez de se entusiasmar, ele reclamou: a bicicleta vai ficar suja e arranhada na primeira vez que eu andar nela. E os outros brinquedos vão se quebrar ou desgastar. O outro filho, ao ver um monte de esterco, surpreendeu os pais ao começar a gritar em êxtase. Por que você está tão entusiasmado? Perguntaram eles. O menino otimista respondeu: com todo esse esterco aqui, com certeza deve haver um pônei por perto. Moral da história: quando algo de ruim acontece, o desafio é procurar pelo pônei. Não com o entusiasmo ingênuo do menino da história, mas com o otimismo esclarecido de um líder. Lembre-se do índice do autocontrole. O índice do autocontrole seria a razão entre as promessas que você faz e as promessas que cumpre, tanto para si quanto para os outros. Se estiver fazendo promessas que não pode cumprir, eis uma grande oportunidade para melhorar. A integridade, afinal, é medida pela distância entre a sua boca e a realidade.
Se quiser ser um líder em sua própria vida e na vida dos outros, precisa tentar cumprir suas promessas. Liderança em ação. Estimule seu cérebro. Ler um livro ou uma revista que não seja da sua área de atuação ou que seja fora da sua zona de conforto pode estimular seu pensamento. O gerente de uma loja de autopeças estava lendo a respeito de como a indústria hoteleira conquistava a fidelidade dos clientes. Foi quando ele tomou conhecimento da prática dos hotéis Doubletree de dar biscoitos de chocolate aos hóspedes assim que eles se registraram. Então, o gerente resolveu tentar algo semelhante. Ao fazer a entrega das peças compradas na loja, distribuía bebidas geladas para os mecânicos. A ideia foi um sucesso. Busque maneiras de entrar em contato com os novos conceitos e ideias. Seguir apenas pelo mesmo e conhecido terreno vai levá-lo aos mesmos e conhecidos lugares e conduzi-lo às mesmas e conhecidas conclusões. Para chegar a um destino novo e exótico, é preciso pegar uma estrada desconhecida. Saia da sua zona de conforto. De vez em quando, leia publicações diferentes ou faça uma pesquisa de campo e visite empresas nas quais você nunca esteve antes. Agende um horário regular para refletir. Escolha um lugar que conduza ao pensamento, onde você não se distrairá, nem será interrompido. Reserve de 15 a 30 minutos para pensar. É mais difícil do que parece. Registre suas ideias. Todo mundo tem boas ideias. Nosso problema não é a falta de ideias, mas a falta de registro. Ideias são escorregadias. Elas precisam ser capturadas. Acho que algumas das maiores recompensas da reflexão ocorrem quando registro os meus pensamentos e revejo minhas anotações mais tarde, e acrescento algo a elas ou as modifico. O esboço deste capítulo foi inicialmente escrito em um pedaço de papel num restaurante em Nova York. Escolha um problema. Existe algum problema que o aborrece? Há preocupações em seu trabalho ou na vida pessoal que você sente que deveriam ser resolvidas? Ao identificar um problema que mereça sua atenção, pergunte-se: como posso fazer a diferença? Acredite que pode fazer uma diferença, mesmo que pequena. Quando se trata de resolver problemas do mundo complexo de hoje, soluções completas são raras. Geralmente, não há uma única e grande resposta, e sim muitas respostas que demandam a contribuição de diferentes pessoas ou grupos. Lembre-se, apontar um problema é fácil. Qualquer um pode fazer isso. Na verdade, apenas chamar a atenção para um problema é o mesmo que reclamar. Resolver é mais difícil, requer um ato de liderança. Quase todo mundo prefere reclamar a contribuir para uma solução. Lembre-se, as pessoas se arrependem mais das coisas que desejavam ter feito do que daquelas que desejavam não ter feito. A longo prazo, paga-se um preço muito alto por não seguir o que o coração manda.